Fala, nação rubro-negra, vamos embora ao vivo. Estão me ouvindo ok? Tudo direitinho aqui? Então vamos embora, vamos começar a nossa jornada então com o pós-jogo de Sport e Ituano, né? Pelo que a gente está vendo aí, você já olha a imagem, vai haver uma coletiva também do técnico Mazzola, e a gente, claro, está aqui, vai aproveitar, né, essa coletiva de imprensa que vai ser na sala do Sport Clube do Recife. Em seguida deve vir para cá o técnico, como é de costume, o técnico rubro-negro, agora me deu um branco, o Dalpozo, pronto. Enfim, vamos lá, quem está com a gente aqui agora, boa noite, seja bem-vindo. Nós vamos, então, pedir para que vocês forneçam like, se inscrevam, acione o sino das notificações para ajudar no crescimento da nossa TV. Tá joia? Caxangá, boa noite, meu querido. O que achou da partida? O que você nos conta aí desse resultado final? Boa noite, Alessandro. Boa noite, Pedro. Boa noite, torcedor rubro-negro que está nos acompanhando, que já estava nos acompanhando na transmissão e migrou aqui para o pós-jogo, né? Pós-jogo de qualidade, pós-jogo padrão Eu Pratico Sport TV. E, Alessandro, eu achei um jogo morno, né? Um jogo burocrático, como o Will acabou definindo durante a transmissão, que o Sport poderia ter sido um pouco mais agressivo, principalmente no primeiro tempo, e deixou a equipe do Ituano dominar, deixou a marcação, bem dizendo, do Ituano dominar essa equipe do Sport, mas que no final do jogo, né, o resultado foi favorável, por 1-0, aí gol do Bill, mais uma vez fazendo um gol importante e fazendo o Sport somar 3 pontos, né, que é de suma importância aí para a sequência do campeonato. A gente caiu, filho. Acho que ele tá com o probleminha lá, tá ajeitando a transmissão, mas se o Alessandro tivesse aqui, acho que ele ia pedir para dar uma boa noite, né, a você e pedir para você comentar aí o que foi esse jogo do Sport. Boa noite, Alessandro, Caxangá, torcedor rubro-negro que tá aí chegando, né? Vitória importante do Sport hoje contra o Ituano. O Leãozinho segue, né, no G4. A gente sabe que houveram dificuldades na partida, principalmente no primeiro tempo, né, na formação ideal. Acho que 80% a 85% da torcida ou mais gostou da escalação do Dalpozo. Então não funcionou, né? Vamos debater no jogo de hoje, vamos detalhar toda a situação aí, porque apesar dos pesares, né, o Dalpozo vem conseguindo aí resultados. 2 empates, 2 vitórias, diferente do Florentino no passado, que por mais que o Sport em alguns jogos tivesse uma tranquilidade, né, fizesse jogos até mais bonitos em alguns momentos, mas não veio a conseguir salvar o Sport do rebaixamento e iniciou a temporada também de uma forma bem conturbada, né, em relação a vitórias, em relação a bons resultados. Mas, querendo ou não, vem de uma fase positiva. Quem vem entrando, na grande maioria das vezes, vem resolvendo, né? Bill, Raiva Negros, o Dalpozo tem uma sortezinha na hora das alterações aí. Ele até falou durante o segundo tempo, calma que já a bola entra. Eu até postei no Twitter e realmente aconteceu, né? Então, vitória do Sport, mas não está tudo perfeito, né? Vamos começar o pós-jogo aí. Alessandra ao vivo lá da ilha, ajeitando todos os detalhes. Tem Mazzola Júnior, que deu uma cutucada na turma, dizendo que nunca mais foi solicitado aqui em Recife e não entendia o porquê. Então, tem coletiva dele logo mais, tem Gilmar Dalpozo e muita coisa boa para a gente falar no jogo de hoje. O Alessandro tá reconectando aí. E aí, macho, tudo certo? Ele tá com um probleminha, vou estar removendo ele aqui da tela. Enquanto isso, Pedro, a gente vai falando aí, dando início, né, a esse pós-jogo. E como você falou, no final de tudo, o resultado foi 1-0 para o Sport e deu certo, né? O jogo, o Sport conseguiu somar os 3 pontos. O Dalpozo escalou o time que a torcida vinha pedindo, né? O Everton na lateral direita, o Giovani no meio, o Juba na esquerda, colocou o Jaderson no lugar do Bill, porque vinha fazendo, quando entrava, né, nas partidas, vinha atuando melhor que o Bill, e o Alessandro tá de volta aí para comandar. E aí, macho, velho, mete bronca. Pois é, me escutam direito? Escutam bem, pronto. Estão ouvindo também a sala, né? Muito bem, né? Pronto, galera, deu um probleminha de internet, a gente fica sempre, né,
nessa expectativa da internet não falhar, mas eu não te ouvi, Caxangá, se você puder dar uma abreviada no teu comentário para que eu tenha noção e daqui por diante a gente tenha um diálogo, né? Vamos dizer assim, para eu saber da tua visão da partida, por favor, me dá um resumo do que você falou e enquanto eu ajeitava aqui a internet, querido. Vamos lá, eu acabei citando, Alessandro, que usei uma palavra que o Will definiu, né, na transmissão com o Elton, que foi um futebol burocrático, tanto do esporte, uma partida burocrática, melhor dizendo, tanto do esporte quanto do Ituano, porque era um jogo, principalmente no primeiro tempo, em que o esporte não atacava muito, não era muito agressivo a equipe do Ituano, e o Ituano, por sua vez, por estar jogando fora de casa também, abaixou suas linhas, né? Se defendeu mais do que atacou e explorou muito o contra-ataque. E aí, nos contra-ataques, conseguiu levar certo perigo ao gol do Sport. Então, foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, em que a equipe do Sport, eu esperava que ela fosse dominar mais o time do Ituano, e foi o que não aconteceu. Tentou dominar, tentou jogar, mas criou poucas chances de gol. Na verdade, no primeiro tempo, eu não estou lembrado de uma grande chance de gol da equipe do Sport. E o Ituano, com suas escapadas, né, no contra-ataque, foi perigoso e fez com que o Sport ficasse mais atento nesse aspecto aí do contra-ataque. Para o segundo tempo, especialmente com as mudanças, Alessandro, o Sport se tornou essa equipe que dominou mais o Ituano, entendeu qual é a proposta de jogo e dessa forma conseguiu criar mais jogadas. E coincidentemente, né, depois da saída do Giovani, a entrada aí do Raiva Negas, do Bill e o Rodrigão também, que está voltando de lesão, entrou no lugar do Kaique, foi quando o Sport conseguiu ser mais agressivo e marcar o gol e sair com a vitória, né? Então, eu acho, como o Pedro estava falando, inclusive, a equipe ideal que o torcedor vinha pedindo, né? O Juba na esquerda, o Everton na lateral direita, Giovani no meio, e no caso de hoje a gente não tinha o Búfalo, né? Que foi poupado, entrou o Kaique, que era o preferido da torcida, vamos dizer assim, para a vaga, acabou que não deu tão certo, né? Por falta de entrosamento, por falta de ritmo de jogo, mas que o Sport, como o Pedro definiu, venceu, mas que está longe do ideal, né? Falta muita coisa aí, melhorar para essa equipe, o torcedor e todos nós estar contentes com o futebol apresentado. Pedrão, boa noite, querido. Não te ouvi também. Se você já falou, me permita aí também pedir para que você repita, né? Se já falou, seja mais sucinto. Se não, desenvolva para que a gente tenha uma ideia também da tua visão dessa vitória do esporte. Será que essa frase, Pedro, até para iniciar, e vai para a tela agora, Leão vence, mas precisa melhorar muito. Isso está a cara dessa partida de hoje? Tá sim, Alessandro. Eu não vou detalhar muita coisa que eu falei, né? Foi mais um comentário breve para a gente iniciar. Mas, assim, analisando a partida de uma forma geral, o Dalpozo fez o certo, fez o que todo mundo queria. Se você, o Sport jogou mal, você queria Giovani titular, você queria Everton titular, entendeu? Você achava, creio eu, que Kaique merecia essa oportunidade em relação a Rodrigão e a Flávio, tenho certeza absoluta. Então foi o Sport que todo mundo queria ver. Juba na esquerda, entendeu? Beleza, os volantes, talvez você queira o Blas, você queira o Nares, você queira o Ronaldo, mas assim, esse é o Sport ideal na cabeça de muita gente. 85% da torcida gostou. Um ou outro criticou uma situação, outro, que é o normal, né? Não tem como agradar todo mundo. Mas é o Sport que todo mundo queria ver e é o Sport que não deu certo. Primeiro tempo muito ruim. Eu cheguei até a comentar no Twitter que se a diretoria cobrasse R$100 de cada passe errado, entendeu? Dos jogadores no jogo de hoje, tinha gente que ia chegar no final do mês liso. Porque a quantidade de passes errados hoje foi uma coisa absurda. Principalmente no primeiro tempo. Eu gostei de Giovani, começou bem, mas como a gente já imaginava, cansou. Ele mesmo já disse que não está 100%. Kaique é um cara que tem uma mobilidade interessante, sai muito da área, busca o jogo, é bem diferente de Búfalo, bem diferente de Rodrigão. Então é uma característica diferente, importante para se ter no elenco. Juba hoje, irreconhecível. Pior partida de Juba no ano, na minha opinião, muito mal, errou tudo, falta, chute, drible, passe, tudo. Tudo. A taxa de acerto de Juba hoje foi baixíssima. Então, querendo ou não, é normal. Ele não vai jogar bem todo o jogo. Vamos ter a coletiva do Mazola Júnior aí agora. Pois é, galera. Essa foi a coletiva
Essa foi a coletiva do Mazola. Depois ele Pedro, pergunta por que ele não Caxangá. volta. Escuto. Depois ele pergunta por que não volta. Minha Nossa Senhora, full Pedro, pistola. Caxangá, me escutam? Sim, Pedro, Caxangá, me escutam? Sim. Sim. Alguém está falando comigo? Não, eu vi um Alessandro aí. O que achou, Pedrão? O que achou da resposta? Por isso que ele não volta, né? Obrigado. Espero eles lá em Itu, hein? Não escuto vocês, tá? Vocês escutam normal minha voz? Sim. Então, continuem falando porque eu não escuto vocês. Está dando um probleminha aqui então, na internet. Tá eu aí, vou né? solucionar de novo. Todo respeito ao Mazola, enquanto vocês falam aí, tá já? que tem serviços prestados ao esporte, mas assim, é como eu falei hoje de manhã. O esporte deu uma mudada de patamar nessa questão aí de treinadores. Parou com essa coisa de Sérgio Guedes, Geninhos, Mazolas, que vinham para a Série B como extintor de incêndio e que iam, voltavam e 10 vezes, etc. Então, fecha o microfone dele aí, Caxangá. Aí deu uma mudada nisso, né? Então, assim, hoje o esporte tem outra dinâmica de técnicos. O Dalpozo dá uma regredida quanto a isso, mas assim, é um cara que recentemente vem de trabalhos melhores, foi campeão da Série C com o Náutico, entendeu? Vem mais em alta do que o Mazola. O Mazola vem de um bom trabalho no Ituano, mas assim, essa coletiva é uma prova. O cara alfineta Alessandro, manda recibo para João Vitor, as outras respostas sucinto, claramente irritado, full pistola, né? Que a turma gosta de usar hoje em dia, entendeu? E como o João Vitor disse, ele fez a confusão que você causou, João Vitor, você que deu a resposta, entendeu? Então o João não tem culpa nenhuma, foi ele, é uma mágoa dele. Quando ele dá uma declaração dessa e ele diz ao Alessandro que não tem mágoa, oxente, como é que pode um negócio desse? Entendeu? Então, assim, óbvio que tem mágoa. E por que ele não veio mais? Ele jogou pro Alessandro, né? Porque eu queria entender porque ele não veio. Se o Alessandro estiver ouvindo aí, não sei se tá, se não tá. Duvido muito que fosse alguma coisa direcionada, né? Deve ter sido uma coisa geral, mas por que não veio? Na minha opinião, não veio porque não muda esse cenário dele. 10 anos atrás, como ele bem lembrou, entendeu? Parou Recife, foi lindo. E ele continua do mesmo jeito. Mas o Júnior mudou, na minha opinião, do mesmo jeito. Então, por isso que não vai bater no esporte, creio eu que nunca mais. Pode acontecer. Mas por tudo que a gente vem vendo no esporte nos últimos anos, entendeu? Duvido muito que volte. Eu não sei que alguém tenha um afeto histórico por ele depois dessas declarações recentes. Não, ele merece voltar. Porque tem gente aqui que é assim, né? Volta Ciro, volta Fumagalli, volta não sei quem que aposentou, volta, sei lá, Magrão pro lugar de Maílson. A turma gosta dessas coisas, né? Mas assim, é por isso que não volta. Então, bem desnecessário o Mazola aí com essas declarações, né, essas alfinetadas no Alessandro, no João Vitor, né, querendo não, por mais que tenha um tom de resenha, mas é um tipo de alfinetada, entendeu? Então que o Mazola aí, daqui pra frente, né, entenda o porquê ele não volta mais pro esporte, ou nenhum clube de Recife o procura. Acho que é isso aí. Eu não sei se o Alessandro... Vocês me escutam agora? Agora sim. Sim. Pronto, Tá então ouvindo a gente? Para xingar, por favor. Vamos lá. Eu estou ouvindo horrível vocês, mas consigo entender a frase no contexto geral. Mas vamos assim, a guerra é essa. Simbora, falei que ia chegar. Vamos lá. Sobre o Mazola, eu concordo com o Pedro nesse sentido aí dele ser um pouco desnecessário nas respostas e deixar em aberto. Também queria entender, Alessandro, se depois ele acabou jogando para você, né? Como o Pedro disse, essa questão aí, nunca mais ele ter voltado aqui, não só ao esporte, mas ao futebol nordestino, né? Ter sido procurado. Então, acabou que deixou no ar, meio que jogou para você, como se você soubesse, né? Qual a resposta dessa questão, mas concordo com o Pedro em relação a isso e também de que ele não... O futebol mudou, né? Há 10 anos atrás que ele estava aqui no esporte, então precisa se atualizar, não só os conceitos táticos, como, por exemplo, até questão de coletiva mesmo, né? Então, fora que ultimamente, nos últimos anos, né, a gente não vê um trabalho expressivo do Mazola, ele que vem treinando em algumas equipes da Série B, da Série C, mas trabalhos expressivos, como o Pedro falou, o esporte deu uma subida de patamar em relação a técnico, então
quando algum técnico é demitido aqui do Sport, os nomes especulados sempre são prateleiras acima do que é o Mazzola hoje, né? O Dalpozo, o Pedro chamou a atenção, tá uma prateleira acima, eu posso dizer, do Mazzola, e mesmo assim, tá ótimo, parecendo cinema. Tá lindo, Parece Pronto, um príncipe é isso do que eu queria Egito, ouvir. da África. Tô carente, mas eu tô carente de Mazzola, tô não. Pedro, daqui a pouco a gente fala mais do Mazzola, mas eu fiz uma pergunta para ver se ele batia o pênalti, né? Sem goleiro, para ver as explicações dele, porque, de qualquer forma, a gente entende que foi um adversário difícil, um adversário que se colocou muito na defensiva, mas a gente não pode omitir algumas informações que estavam, né, dentro do gramado. O Sport teve dificuldades, o Sport errou muitos passes, alguns jogadores que a gente esperava que jogassem mais se comportaram menos, né, do que a gente esperava. Então, a resposta dele, você vê mais como uma, vamos lá, deixa essa bronca para depois, eu vou trabalhar, ou ele se irritou realmente com a pergunta, porque achava que a gente poderia só enaltecer uma vitória de repente? O que é que você viu aí, também o Caxangá na sequência? Porque o Dalpozo é um treinador muito resultadista, né? Então, ao longo da sua carreira sempre foi isso. Você nunca vê os times do Dalpozo nos cascos, né? Jogando o fino da bola, aquele futebol espetacular, envolvente, que o Brasil para assistir. Entendeu? Então, assim, quando ele consegue 2 vitórias, 2 empates, é o vice-líder, eu acho que ele senta na cadeira esperando um exaltamento da imprensa, já que a torcida, e ele deu uma fugida, entendeu, da pergunta, em relação ao que a torcida está achando do trabalho dele. Ele, não, vocês conhecem melhor o torcedor, vocês sabem melhor do que eu vou trabalhar, enfim. Ele dá essa fugida porque ele sabe que, apesar dos resultados estarem vindo, o Sport não vem desempenhando um bom futebol. Ganhou, empatou, não perdeu, mas poderia estar jogando melhor. A torcida espera um Sport melhor. Ninguém quer chegar em dezembro, mesmo com o acesso, e lembre dessa trajetória do Sport em 2022 como um time horrível que ganhava usando expressões, né? Na cagada, entendeu? Com gol fantasma, naquele resultado inimaginável, com um empate feio, com a vitória onde o time durante a partida toda não jogou nada. Diferente daquele time de 2019, que empatava muito, mas jogava bem. Todo mundo lembra de Guilherme, de Brocador, de Ezequiel, entendeu? De Leandrinho, da festa, de como era aquele time. E eu acho que se em dezembro o Sport continuar nessa pegada, ninguém vai nem lembrar quem jogou esse ano. Porque ninguém lembra de coisa ruim, ninguém quer guardar na memória coisa ruim, coisa feia, entendeu? Então o Sport, com todo respeito aos atletas, à comissão, vem desempenhando um futebol ruim. Pode melhorar? Pode. Espero que melhore, com certeza. Tem condições para isso? Tem. Hoje foi uma prova de que agora ele tem mais opções. Giovani, Kaique, Juba e Jaderson no time titular. E ele fez as mudanças que, querendo ou não, deram uma dinâmica diferente. Rodrigão, Bill, Raiva Negas, o Nares ali no lugar do Bruno Matias como segundo volante. Entendeu? Então, assim, dá uma dinâmica. E agora ele ganha o Everton Felipe, ele ganha o Búfalo quando também estiver disponível, né? Que hoje ficou fora. Denner quando voltar. Então, assim, hoje, por mais que não seja o elenco dos sonhos de todo mundo, ele tem mais opções do que ele tinha há 15 dias, há 20, há um mês atrás. Sabe? Então, é outro esporte com uma sequência de Série B, onde, nesse primeiro turno, vamos ver o Sport jogando fora de casa com uma sequência bem maior, né? Nesses próximos 5 jogos aí, 3 são fora de casa, já vem de 2 fora de casa. Então, nas primeiras rodadas, o Sport vai sofrer bastante com isso. Em compensação, no segundo turno vai dar uma melhorada. O Sport vai virar esse turno com vários jogos em casa. Então, pode ser uma arrancada bem legal, num recorte importante da competição. Mas hoje tem que melhorar bastante ainda. Claro, tem jogadores variando. Everton, em entrevista ao João Vitor, aí, como ele disse, é um relato importante. Por isso que eu sinto falta da zona mista com essa liberdade maior, com atletas vindo para a coletiva. Entendeu? Ele diz, ano passado minha preocupação era melhorar a marcação. Esse ano eu tenho que melhorar meu cruzamento. E tem. Teve uma bola que ele pegou na lateral, ele cruzou 2 vezes, errou as 2. Então a gente se pergunta, por que Ezequiel está no time titular?
Ezequiel, querendo ou não, é um cara mais seguro. É um cara que tem suas deficiências, mas falha pouco. Claro que ele erra, claro que ele falha, mas o Everton hoje foi muito mal mais uma vez. Tudo bem, tá voltando e tal, mas foi muito mal mais uma vez. Então precisa melhorar. Precisa melhorar muito, porque ele tá longe de ser aquele Everton de 2021. É outro jogador irreconhecível. Tá pior até que aquele Everton do início de carreira, que errava, que falhava, entendeu? Em alguns momentos, mas que tinha a parte ofensiva muito boa, que chegou a fazer 3 gols numa partida contra o Bahia na Série A, acabou os 3 sendo anulados, mas assim, ele tem condição de melhorar. E o Dalpozo tem que extrair o melhor desse time. Ponto. Agora está nas mãos dele fazer Giovani, Kaique, Rodrigão, Everton Felipe, Denner, o William e Bruno Matias, que essa dupla de volantes também talvez tenha que ser repensada depois que o Fabinho entrar, depois que outros atletas aí começarem a ter sequência na equipe, entendeu? O Simba tá aqui alterando. Mas, assim, foi uma coletiva mais ríspida do que as últimas. Eu acho que ele ficou, sim, chateado com a falta de apoio da torcida, mesmo com a vitória. Porque relatos aí dele do Retiro que ele foi chamado de burro, que ele foi vaiado após a vitória. Então, querendo ou não, ele senta aí com a tranquilidade, né, que ele tem que ter, mas eu acredito que ele tenha ficado chateado sim com a reação da torcida, apesar da vitória. Houve uma quebra aqui na imagem. Vocês estão me ouvindo e estão me vendo corretamente? Sim, sim. Então, né? Você tá aqui na tela pra gente, Alessandro? Aqui na tela pra gente você tá meio travando, tá travando um pouco. Pronto, agora voltou. Mas tá ouvindo perfeitamente. Só o microfone agora que não tá funcionando. Só tá sem som. Som. Tu é. E aí, agora? Voltou. Agora sim. Pronto. Só que tá com eco, né? Nem tanto, tá bom. Tá eu e Então, Simba aqui te assistindo. Manda bala. Porque senão vai ficar sanduíche, x. Inicialmente, antes até do Caixinha falar, eu achava até que tinha feito uma pergunta fora do contexto, né, pela resposta que me foi dada, quando na verdade eu queria as explicações, né? Sei lá, ou que ele pedisse paciência em algum momento, que ele falasse da evolução de alguns jogadores, que alguns hoje não evoluíram, enfim, por isso, por aquilo, é o que a gente espera, né? Porque eu não estou acompanhando o treino, eu acompanho o jogo. E a partida hoje deu cansaço da gente assistir. Foi uma partida que não foi gostosa de assistir, não foi. Eu concordo com ele. Era jogo para quem fizesse um gol vencesse, né? Seria um xadrez hoje, como foi um xadrez. Mas não é um jogo de xadrez mesmo, né? O meu sarrafo está ainda lá embaixo. Então, foi a oportunidade dele responder e ele quis exaltar mais a vitória em cima, né? Porque no momento que você fala do desafio, mas fala enaltecendo o adversário, que você, de alguma forma, você se sobrepôs, você também está se autoelogiando. Então, ele perdeu a oportunidade de explicar a respeito do time, né? E, de repente, dizer, não, porque você não está vendo o treino, assim, assado, mas chega na hora, está vendo isso, está vendo aquilo, e as opções e tal, a gente está tentando, etc. Mas, enfim, Caxangá, fala aí enquanto eu vejo aqui. E, Alessandro, só antes do Caxangá falar, tem uma questão também do Alanzinho, né? Mais um jogo que o Alanzinho fica fora da relação. Eu vi hoje muitos torcedores falando, ele deve treinar mal, por que Alanzinho não joga? Boa pergunta. Já foi feita várias vezes e o Dalpozo sempre roda e nunca dá uma resposta concreta. Dalpozo em coletiva nenhuma alegou que Alanzinho treina mal ou que é alguma coisa relacionada a isso. Eu já busquei informações também, ninguém me disse que ele treina mal. Normal, bem, entendeu? Já ouvi até uma questão engraçada que talvez seja por conta do tamanho, que Alanzinho é muito pequeno e não marca tão bem assim. Querem justificar, né? O injustificável de Alanzinho não estar sendo utilizado. O vídeo de uma pessoa, entendeu? Mas assim, não justifica. E com Giovani titular e Everton Felipe voltando, Alanzinho sobrou. Alanzinho vai disputar o quê? Brasileiro de aspirantes, sub-23. Aparentemente é isso, porque sumiu. Tudo bem, próximo jogo vai pro banco. Aí entra no finalzinho, 10 minutos para dizer que entrou. Mas assim, longe
entendeu? Do que o torcedor espera, do que o torcedor queria ver do Alanzinho. Não que ele seja o supra-sumo de atleta, que já tinha entrado 10 vezes e acabado com o jogo 10 vezes, longe disso. Mas assim, eu acho que a gente queria ver mais dele. Iniciar uma partida, ter mais minutos, entendeu? Porque só entra em fogueira, só entra precisando do resultado, ou com o esporte retrancado. Então eu acho que ele merece uma oportunidade melhor. Pelo menos é a minha opinião. Antes do cara chegar a falar, o que é Futimax? Disseram que esse Futimax estava reproduzindo as nossas imagens da coletiva. Um site, Futimax. é um site que transmite os jogos aí, um site pirata, né? Daquele da Pirataria. internet. Bandidagem. Pega a transmissão e recoloca no ar, tá ligado? Então, da próxima vez, torcedor me avisa que eu vou falar bando de bandido. Eu vou esculhambar essa Futimax no ar aqui na coletiva. Tu vai ver. Eu vou aprontar com eles, no ar, para todo o mundo. Mas, enfim, vamos lá. Diz aí. Vai chegar. Vamos lá, Alessandro. Sobre a coletiva do Dalpozo, o que me chamou a atenção foi que eu concordo com ele em relação à equipe do Ituano, né? Ele fala que é bem difícil enfrentar uma equipe quando ela vem fechada, né? Jogar fechada e marca bem. A equipe do Ituano marca muito bem. Eu até citei isso na transmissão, né? No intervalo, quando eu estava lá comentando com o Will. E é uma equipe que tem essa proposta de jogo de ficar recuada, veio para a Ilha do Retiro com essa proposta de jogo, mas que faz muito bem. O Sampaio Corrêa, na primeira rodada, enfrentou o Sport dessa forma, mas que deixava muito espaços, né? Não tinha a mesma eficiência na marcação que a equipe do Ituano hoje teve. Então, dificulta. Claro que a torcida do Sport quer ver uma equipe com maior repertório, com várias jogadas, com intensidade maior, impressionando o adversário, né, principalmente por ser um jogo em casa, mas concordo com o Dalpozo no aspecto que é bem difícil enfrentar uma equipe quando ela se propõe a jogar dessa forma, ainda mais quando faz disso com qualidade, né? Então, eu concordo com o Dalpozo, mas aí cabe a ele e a equipe trabalhar para desenvolver tem que melhorar, né? Isso é fato, a equipe do Sport tem que melhorar, criar mais jogadas, ter uma maior intensidade também, e ter um maior repertório, caprichar um pouco mais nos passes. Ele acabou até citando, como o Pedro também tinha dito anteriormente, teve muito erros de passe, então acho que falta um maior capricho da equipe do Sport, tanto no passe, na construção da jogada, quanto para finalizar as jogadas, mas eu concordo com o Dalpozo nesse aspecto, que é bem difícil enfrentar essa equipe do Ituano, e que, claro, mérito da equipe do Ituano por ser assim, mas que quando o torcedor critica, né, e aí já entrando naquele assunto que o Dalpozo ficou chateado, e eu também concordo. Eu só vejo, Caxangá, me permita te interromper, que essa pandemia fez com que os profissionais do futebol não estivessem, no caso, alguns técnicos, acostumados com a pressão. Eu tenho certeza que se o torcedor rubro-negro estivesse assistindo os jogos na Ilha do Retiro... A turma desacostumou, né, Alessandro? Desacostumou de crítica e de vaia, que é normal em futebol. Né? E uma simples pergunta que eu deixei na marca do pênalti para argumentar. É o que eu digo. A gente não quer vir para a coletiva de imprensa para aqui, ó, casar. Não, a gente quer explicação. Né? E é o momento dele explicar. Porque não custa. Eu tentei fulano, porque está treinando bem, mas aqui, Cicrano, eu vi que dava direitinho, parará, e aconteceu, pronto. Às vezes a estratégia não dá certo, mas a tentativa, como é uma jogada que o atleta tenta fazer e não consegue, se pega essa jogada, né, como eu vi hoje, uma botada de bola ali, não lembro de quem, estava assistindo o segundo tempo no camarote de um amigo, caramba, tentou, mas não deu certo, mas já raciocinou correto. É isso que a gente quer, não é chegar aqui e só, né, não, porque acertamos aqui, não. Explicações, até para solidificar o trabalho dele. E eu vi a resposta, né? Enfim, achei uma perda, né? de momento aí. Agora, o torcedor comentou, Dalpozo só está ficando por causa dos resultados. Não vou por aí, não. Pelo contrário, tem resultado, mas a gente sente em alguns momentos, né? Há oscilações dentro do time, e jogadores novatos. Era isso que eu queria ouvir.
tem jogadores novatos, assim, assado, Giovanni Sentiu, foi para lá, que ele chegou até a tentar dizer. Mas a minha pergunta em especial, eu esperava já esse desenvolvimento que não aconteceu. Tá, Xangá? E faz parte do trabalho, né, Alessandro? Tanto do seu, dar uma pressionada no técnico quando necessário, até porque é uma forma de extrair as respostas e serve até para ajudá-lo, né, em determinados momentos, servir como porta-voz ou até que aqui na coletiva, e não só no Prático Esporte, mas nos outros veículos também, a torcida escuta e busca explicações do técnico, né? Então faz parte do trabalho tanto do jornalista pressionar um pouco o técnico, quanto do técnico trabalhar em cima da pressão, seja por parte da torcida ou até por parte da imprensa. Mas é como o Pedro falou, você falou, acredito que vai muito por aí. Essa pandemia acabou deixando o estádio sem público, as coletivas de imprensa estavam acontecendo aí à distância, né, não eram presenciais, então pode ter perdido o costume dessa pressão e até mesmo tem essa parte do Dalpozo se sentir injustiçado, porque está ganhando a segundo colocado na tabela, está invicto, né, na Série B, mas se a gente for analisar o futebol prestado pela equipe do Sport, precisa melhorar, e aí quando ele é questionado, pelo menos o que dá a entender é que ele não acha justo esses questionamentos em cima do seu trabalho. Mas, como eu estava falando, Alessandro, anteriormente, os dois pontos que eu queria chamar da coletiva do Dalpozo era justamente o Ituano, né, que ele elogia, porque é uma equipe difícil de se jogar, e eu concordo, como você bem disse, e o Dalpozo também. Quem fizesse 1-0 muito provavelmente ganharia a partida, e assim aconteceu. E esse ponto que acabei falando anteriormente, do Dalpozo estar talvez se sentindo aí injustiçado por estar conseguindo resultados, né? Tem até um comparativo dos primeiros 10 jogos do Florentino esse ano com os primeiros 10 jogos do Dalpozo, e ele tem aí resultados melhores. Então, talvez essa equipe do Dalpozo, talvez não, certamente apresenta sim um futebol melhor do que a do Florentino, apresenta resultados melhores, mais longe do que aquilo o torcedor quer ver, né? O Sport ganha como hoje, ganha como ganhou do Sampaio Corrêa, mas ganha no detalhe, né? Vamos dizer assim, o futebol é decidido, claro, no detalhe, e o Sport tem feito por onde, né? Tem um sistema defensivo sólido, mas esse detalhe pode não acontecer em outras partidas, né? Como foi no jogo contra o Sampaio Corrêa, aquela cabeçada e o lance que acertou o Raiva Negas. Hoje, mais uma jogada do Raiva Negas, tocou para o Bill e foi decidido, mais uma vez, no detalhe o jogo, mas pode chegar aí nos próximos jogos e esse detalhe não acontecer, a equipe ficar no 0-0 e perder de somar 2 pontos, né? Como perdeu aí nas partidas anteriores, mas que não deixou de ser um resultado ruim. E aí o Dalpozo avaliar o resultado friamente, que está somando pontos e está ganhando, e aí deixar de avaliar também a evolução da equipe, né, dentro das 4 linhas, e deve ser avaliada mesmo com a equipe ganhando, empatando ou perdendo. Acho que o segredo do sucesso na equipe de futebol é mesmo ganhar, né, Alessandro? Mesmo quando ganha, avaliar por que ganhou e buscar sempre melhorar. Então, eu acho que ele se sente até um pouco injustiçado, por isso a irritação nesse sentido, mas que a torcida e parte da imprensa também está certo de cobrar e pressionar o Dalpozo nesse sentido. Caxangá, dá uma olhadinha em quantos likes a gente tem aí. Me falaram que está fraquíssimo de like. Então, galera, like para ajudar, para divulgar. Galera, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, né? É de graça o like, né, gente? Alessandro, a galera melhorou o like, né? Acho que quando você colocou aí na tela aí, eles acabaram vendo. Nesse momento está em 400 likes, então falta aí alguns likes, né, para estar igualando 400. Estava pior, viu? Naquele momento estava em 250. Bom dia, quem não der like vai sonhar com Jaderson. Pelo amor de Deus. Eu joguei uma hoje que se não desse like o Sport não ganhava. Olha, a pirangagem de like o Sport como foi para ganhar hoje. Mas enfim, vou nem falar mais isso, né? Porque acaba, vai que, né? A maldição da maldição. Galera, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação aí no Globo Esporte, enquanto vocês dão like também aí. A Chapecoense está em primeiro com 8 pontos, no segundo lugar o Bahia também com 8, na terceira o Sport, que segue também com 8 pontos, e fechando o grupo
que hoje subiria para a primeira divisão, o Brusque, que está com 6. Aí vem, vamos fazer uma leitura aí, mais até do que até a 11ª colocação. Aí vem o Sampaio Corrêa na 5ª colocação com 5, Ituano na 6ª com 5 também, seguido de Londrina na 7ª com 5, e o Vila Nova na 8ª colocação com 5 pontos. Cruzeiro, meu Deus do céu, Cruzeiro na 9ª colocação com 5, o Grêmio na 10ª com 4, o Criciúma na 11ª também com 4 pontos. Aí vamos seguir aí, como a gente fala, né, segunda parte da tabela, Criciúma na 11ª com 4 pontos, Operário do Paraná na 12ª com 4, seguido também de 4 é a Ponte Preta, só que na 13ª, Náutico com 14ª com 3 pontos, Vasco na 15ª com 3, seguido de Tombense na 16ª com 3, CSA, Novo Horizontino, CRB e Guarani, aí fechando, né, os últimos colocados, CSA na 17ª com 2, Novo Horizontino na 18ª com 2, CRB na 19ª com 1, e o Guarani, né, o querido Guarani, eita, 87, 88, aquela década ali era um timaço, Ricardo Rocha, Alberes, lateral, timaço. Do lado direito, alguns resultados que já estão aí na tela, né, atualizadíssimos, Sport 1-0 hoje no Ituano, Novo Horizontino perdeu para Chapecoense, dentro de casa, o Brusque 1-0 no CSA, né, nos seus domínios, o Vila Nova venceu a Tombense, Bahia 0-0 com o Sampaio Corrêa, Cruzeiro 0-0 com Londrina, e aí segue ainda os jogos que faltam, né? CRB e Náutico, Operário e Grêmio, Guarani, Criciúma, Vasco e Ponte Preta. Essa é a rodada que ainda falta, né? Os jogos que ainda faltam para fechar essa rodada. Pergunto aqui para o Pedro Maranhão, pergunto para o Will, que estão aparecendo aí na tela, com a tabela aí ao fundo. Pedro, vai ser o Campeonato Brasileiro. O Will não, perdão, Caxangá, porque parecem que só, né? Igualzinho. Tô deixando o bigode crescer para ficar igual a ele. Não que isso seja feio, né? Mas desculpa aí, Caxangá, né? Enfim, foi confusão mesmo aqui. Agora, o Will e o Elton fizeram uma belíssima, né, jornada aí antes da gente, na transmissão da partida. E com o Caxangá também. Fala, Caxangá. Eu vou perguntar para o Pedro, né, que ele escuta também, se foi só para mim que o microfone do Alessandro ficou um pouco abafado, Pedro, ou tá normal, tá tranquilo? Ficou fanho, mas acho que já voltou. Aí não, que é a voz de homem voltou. Aqui, pô. Voltou. A internet está oscilando. Hoje a gente está usando a internet do clube, né, aqui da sala de imprensa, talvez seja isso que esteja atrapalhando um pouquinho. No caso, uma das câmeras, tá? Pedro Caxangá, torcedor rubro-negro, no chat, para aparecer aqui no debate com a gente. É um campeonato brasileiro, já podemos dizer assim, de jogos feios, e como o próprio, acho que foi o João Vitor que falou, né? Que quem está na liderança não está fazendo, como é que ele disse, está fazendo poucos gols, mas defendendo muito, né? Os jogos de partidas assim vencidas por placares. O Sport fez 3 gols, né, no campeonato até agora. Bem rasos. É um campeonato de jogo de futebol feio, vai subir nesse sentido. É cedo ainda para dizer isso, ou já tem um retrato dessa história aí. Porque eu vejo o Cruzeiro lá embaixo, vejo, não que sejam os melhores, a camisa, aquela coisa toda, mas o Cruzeiro está lá embaixo, o Grêmio está lá embaixo, times que a gente colocou, inclusive, como concorrentes aí ao título. Enfim, o que é que vocês me dizem? O campeonato está muito no início, né, Alessandro? 1-0 também é vitória, então... É como o Caxangá disse, o Sport vive perigosamente aí nesses 2 jogos na Ilha do Retiro, né? 2 vitórias no finzinho por 1-0, sofrido. Então talvez chegue um momento que não consiga achar esse gol fantasma, né? Eu até falei no Twitter, o Sport pode até achar esse gol fantasma hoje, mas jogou muito mal. A partida hoje foi muito ruim. Então o Dalpozo precisa encontrar um equilíbrio para esse time parar de depender de bolas fantasmas. Entendeu? Conseguir 1-0, 2, 3, 4 e jogando bem, o futebol envolvente, bonito, e que o torcedor vá para o campo, aplauda e não vai, né? O treinador aplauda. Porque com esse futebol, mesmo o Sport aí em terceiro, né? No G4 hoje na classificação, é importante, terceiro, óbvio que é importante. 8 pontos, entendeu? O Grêmio, que é o 10º, que deve brigar por esse acesso aí também. O Sport abre 4 pontos aí do Grêmio, entendeu? Claro que ainda está muito no início, mas é importante, é pontuar. A Série B é isso.
Se o próximo jogo fora de casa ele consegue um pontinho, massa. Vem em casa, pega o Tombense e ganha, sensacional. Agora, tem que jogar um futebol melhor. Ponto. É isso que todo mundo tá cobrando, é isso que todo mundo quer, porque todo mundo enxerga que o Sport pode e deve, né? Jogar um futebol melhor. Eu senti um tom de ironia na frase de vir para a ilha só para aplaudir, mesmo jogando feio. Foi assim a frase, né? Foi uma ironiazinha, Não, né? jogou Se aqui ganhar e jogar bem, entendeu? Pode aplaudir, né? Mas jogando mal, eu entendo a torcida não bater palma. Não só não bateu palma, como vaiou, né? No intervalo, pouquíssimos foram os que aplaudiram na curva aqui do lado do campo auxiliar. Enfim, Caxangá, veja uma pergunta para ti, cara. Vamos lá, Alessandro. Eu vejo parecido com o que o João Vitor Amorim na coletiva falou, né? Eu acho que não só esse ano, mas alguns anos anteriores também, essas equipes que terminam a Série B na parte de cima, né, no G4, são equipes, em alguns casos, que não têm dos melhores ataques, mas que têm as melhores defesas, né? Eu vou lembrar aqui da Chapecoense, quando foi campeã, sendo comandada pelo Humberto Louser, né, que no ano seguinte foi campeã em 2020, e Humberto Louser no ano seguinte, em 2021, veio comandar o Sport. Ela tinha a melhor defesa do campeonato, foi campeã assim, e não tinha dos melhores ataques. Então, era um ataque que marcava gols, e marcava poucos gols, né, na verdade, mas que fazia uns gols quando era necessário, assim como está sendo essa equipe do Sport, né, que faz 1-0 e ganha a partida, e não é uma equipe que em uma partida faz 4, por exemplo, acaba ganhando, e na outra, ou passa uma sequência de jogos aí sem marcar gols. Então, eu acho que quanto mais for forte a defesa e não levar gol, né, as equipes tendem a somar pontos, porque se você não levar gol e não fizer, você soma um pontinho aí que é o necessário para fora de casa, vamos colocar assim, e dentro de casa 1-0 resolve. E assim as equipes vão galgando posições e podem chegar a subir. Mas claro, como o Pedro falou, como você também falou, precisa melhorar essa equipe do Sport, e o torcedor do Sport está acostumado, né, com aquele futebol que empolga, não que esteja acostumado, mas que é como o torcedor gosta do futebol do Sport, né, que é aquele time que coloca 1-0 e vai atrás do segundo e não para. Então, eu vejo nos últimos anos, ali depois do Jair Ventura, né, aquela área do futebol reativo do Sport, que o Sport é uma equipe que consegue um gol e se retranca. Então, acho que o torcedor já está cansado disso aí, já está encabulado, e principalmente numa Série B, né? Mas, e se continuar como está, né, atualmente, conseguindo 1-0 dentro de casa e empatando fora de casa, eu acho que é o suficiente para subir para a Série A, mas, como o Pedro falou e eu falei também anteriormente, esse detalhe que o Sport está tendo a favor, essa sorte, né, de conseguir um golzinho dentro de casa e ganhar a partida, pode acabar não aparecendo em outras partidas. Então tem que trabalhar para ter aquele futebol que coloca 1-2-0 e vai para cima, e ter um ataque também tão positivo quanto tem uma defesa positiva. Já dizia aqui, o Arnaldo está lembrando a frase, né, do Carlinhos Bala: a mesma mão que vaia é a mesma mão que aplaude. Pedro, tem uma pergunta para você aqui. Eu queria ter 2 pulmões para correr atrás daquela bola. Já dizia o poeta Bala também. Pergunta para Pedro Maranhão, de Luciano Silvério. Juvenil tem vaga nesse time, Pedro? Depende. Ele joga pelos lados, ele pode fazer essa função de meio campo também. Giovani hoje não aguenta os 90 minutos, e hoje ficou claro. Também é o grande porém de ele estar voltando de uma lesão no joelho. Não se sabe, né, como ele vai voltar, porque lesão no joelho sempre é complicado, o jogador às vezes volta meio receoso. Ele já passou por isso, mas vamos aguardar, né? Mas ele vinha fazendo bons jogos ano passado, fez bons jogos esse ano, longe da perfeição, entendeu? Mas também longe do que alguns torcedores tratam, né? Horrível, péssimo, vai embora, não presta, porque fez um jogo mal. Pode ajudar, tem suas qualidades, como ajudou em várias partidas ano passado e esse ano. Então, eu acho que para uma Série B você tem que ter vários jogadores de características diferentes.
Giovani tem uma característica, Alanzinho tem uma característica, Everton Felipe tem uma característica e podem ajudar. Hoje seria um jogo que, se eles estivessem bem, poderia dar uma dinâmica legal ao meio campo. Poderia, como o Rodrigão deu uma dinâmica diferente ao ataque. É um cara mais de área, mais brigador, que segura mais a bola. O Everton é um cara de mais velocidade, que se infiltra nas linhas, que chuta de fora da área, que tenta lançamentos, entendeu? Giovani está meio pesadão, por mais que tenha qualidade no passo, por mais que seja mais safo da marcação em alguns momentos. Mas eu acho que pode ajudar sim. Não cravo como titular, né? Nenhum. Até porque o Sport hoje, nessa parte ofensiva, todo jogo é uma variação diferente, mas pode ajudar. Kaique agradou vocês? Assim, Alessandro, para ser o primeiro jogo dele, eu gostei. Não para ser o titular da equipe, eu não escalaria ele de frente contra o CSA, né, que é a próxima rodada, mas por ser o primeiro jogo, como o próprio Dalpozo citou aí na coletiva, por se tratar de um atleta que volta ao Brasil, né, depois de 4 anos, outra cultura da que ele estava acostumada lá na Arábia, o ritmo de jogo que você bem citou. Por ser essa estreia dele, eu gostei. É um jogador que saiu da área, né, se movimentou mais, fez alguns pivôs ali que proporcionou jogadas aos pontas do Sport, né, o Jaderson e o Juba. Então, tende a evoluir e tende a agregar aí nessa equipe do Sport. Como o Pedro falou, é importante ter jogadores de características diferentes, né? O Búfalo é esse jogador mais preso na área, o Rodrigão também, e o Kaique vai ser esse centroavante que, quando for necessário a utilização desse jogador com mais mobilidade, ele vai estar ali para servir como opção, seja para titular ou para o banco de reservas. Mas eu gostei da estreia dele. A gente sabe que a Arábia é diferente, né? Os caras jogam numa dinâmica diferente, né? Do Brasil. Tem gente que lá que joga, sei lá, 1 ou 2 vezes no mês. Então, assim, é uma dinâmica diferente, mas eu não achei o Kaique ruim. Sai da área, se movimenta, busca o jogo. É como eu digo, é uma característica diferente. Rodrigão é mais de área. Búfalo é um cara ali de pivô, sai um pouco da área também. Entre Búfalo, que tá fraco, não vem apresentando bom futebol. Não vem rendendo como a gente espera. Sim. Pronto, fica a melhor frase. Obrigado por me ajudar nisso aí. Búfalo, Kaique, Rodrigão. Dos 3. Hoje é o Búfalo, né? Aí. Acho que o Búfalo, mais por já vir jogando, e o Rodrigão ter voltado de lesão, e o Kaique tá chegando agora, né? Não porque é o melhor das 3 opções, mas sim porque é o jogador que tá com mais ritmo e o que vinha jogando. Mas, assim, para a sequência do campeonato e o Kaique, se tiver mais ritmo de jogo, o Rodrigão também, caso tenha mais sequência e melhore fisicamente, aí o Búfalo vai pro final da fila. Eu iria ou de Rodrigão ou de Kaique, inclusive. Mas no próximo jogo, se eu escolher... acho que o Rodrigão bem na ponta dos cascos é melhor que os 2. Mas hoje não é isso. Hoje não é isso. Se ele quiser jogar, Simba tá aqui, ó, conversando também. Mas se ele quiser jogar, a titularidade é dele. Se ele render bem, a titularidade é dele. Búfalo tem sequência, fez alguns gols. Eu não acho o Búfalo horrível, entendeu? Nesses últimos jogos a bola praticamente não chegou para ele. Talvez agora com o Giovani, com o Everton Felipe voltando, tenha assim uma qualidade maior. Peraí. No passe, né? Vá pra lá. Deixa o bichinho, rapaz. Deixa o bichinho aí. Tem assim uma qualidade maior no passe, né? Então, assim, eu acho que no jogo de hoje, o Búfalo teve até algumas boas bolas ali na área, que ele poderia ter ajudado. Não que o Kaique não possa, mas o Kaique sai mais da área do que ele. Teve uma bola que ele recebeu do Everton, dominou, fez o pivô, rodou e na hora do chute o zagueiro travou ele. Então é um cara que eu acho que daqui a uns 2, 3, 4 jogos pode estar ajudando bem mais que o Búfalo. Eu acho que no final das contas, na conta geral aí de qualidade, é Rodrigão, Kaique e Búfalo. Mas hoje o Búfalo está na frente dos outros dois. Então tu tá contando que o Rodrigão fica no Sport para a temporada toda, não é isso? Não é informação, mas eu acredito que fique. Deve ganhar baixo, né? Deve ganhar baixo. Não acho que o salário dele vai pular para 100, 200, 300 mil. Acho bem provável. Mas eu acredito que fique. Se nada de extraordinário acontecer...
Até porque o Buffalo, do jeito que está, a gente está escalando o Buffalo aqui por ritmo de jogo e não pelo que ele está apresentando, né? O Sarra falou embaixo. Kaique vai demorar um pouquinho para ter o ritmo, né? Como o Caxangá frisou aí, que a gente vem dizendo. Futebol, Arábia, ritmo, enfim, outra técnica, rapidez, essa coisa toda. E então, o Rodrigão, nesse sentido aí, eu acho que seria o mais, né, plausível, porque a próxima janela é só em julho, né? Então, enfim, e grana, e procurar um atacante, que é muito difícil encontrar. Então, tem tudo isso. Duas coisas. A primeira, tinha gente cobrando aí elogios a Sander, né? Não comprometeu, entendeu? Fez um jogo ok, nota 7. Aí, mas com a bola no pé... elogiando o Sander. Não, mas com a bola no pé é a negação de sempre, né? Chegou umas 3 vezes na linha de fundo, errou todos os cruzamentos. Para quem não Teve sabe, um que ele mandou Maranhão lá que tava no camarote, entendeu? Mas defensivamente foi bem. É como o Cabral Neto falou na transmissão. Sander é assim, faz um jogo bom, um jogo ruim, um terrível, um muito bom, 10 inacreditáveis de ruins, 5 ok. Então a vida dele é essa no esporte. Então não adianta aqui. Eu vi até um torcedor dizendo que hoje ele foi o melhor em campo. Eu acho que eu vi outro jogo. Não comprometeu. Então se não comprometer, ele vai ser o melhor em campo. Então de vez em quando ele vai ser o melhor em campo mesmo. Mas hoje ele foi ok. Fez uma partida defensiva boa. Ofensivamente, mais do mesmo, que a gente já é acostumado, errando vários cruzamentos aí. E destacar Raiva Negra, né? Que já vem pedindo passagem. Talvez aí nessa ponta, vem de bons jogos. Não sei se de titular morra esse futebol que às vezes acontece, mas vem de bons jogos aí, fazendo gol. Hoje deu assistência. Então, dá o pouso aí com outras alternativas interessantes. Pois é, a galera comentando aqui. Gente, amanhã, no Bom Dia Rubro Negro, a pergunta do chat aí vai ser sobre o Rodrigão, tá? Se você concorda. Não responda agora, não. Deixa para amanhã. Amanhã eu quero dormir com essa interrogação aí para saber o que vocês vão dizer, e a galera da manhã também, que vai entrar com a gente, de repente não está aqui, se Rodrigão merece ou não. Eu acho que sim, dentro dessa ótica aí que eu estou vendo, né, para Júlio e Búfalo, Kaique ainda, que vai demorar um pouquinho. Então acho que o Rodrigão se encaixa aí nesse projeto. Ainda não é, né, aquele jogador que eu não é que eu esperava, porque eu não esperava o Rodrigão, aquele que começou aqui na Paraíba e depois foi para o Sul, enfim, para o Sudeste. Mas um Rodrigão que rendesse mais. Deu azar, contundiu-se, deu essa coisa toda, mas concordo com o Pedro. O Rodrigão, aquele que a gente já viu o Rodrigão nesse time aí, enfim, poderá ajudar muito. E dentro de área, né? Totalmente diferente do Kaique, que é totalmente diferente do Búfalo. Tem essa história aí. Não tem expulsado da sala de imprensa hoje não, Alessandro? Não. Eu fiquei sabendo umas histórias, umas eu vou poder contar, outras não vou poder contar. Bastidores dos bastidores, dos corredores. Vem a bomba. De coisa aí. Não, tem bomba não, mas tem muita história boa. Depois eu vou contar. Vou analisar primeiro o que eu posso e o que eu não posso de história sobre o VAR, arbitragem, demissões, um bocado de história aí. O bom de vir para a Ilha do Retiro é que eu encontro 1001 pessoas e, né, as paredes falam, tal, os refletores comunicam, então a gente fica sabendo de muita coisa. Muita coisa eu não vou poder dizer, tá? Mas com calma, eu acredito que essa semana mais tardar na outra, porque são informações assim que eu não posso, né? Foi me pedido muito carinho com relação a isso aí. Fala, macho. Antes que eu me esqueça, o Mazola, que acabou deixando no ar, jogou para você aí aquela questão. Tem algo a comentar? Ele me chamou de inteligente e disse, você como homem inteligente... Ele tava com essa raiva todinha. O que é que tu sabe? Comigo, que a gente não sabe? nada. Ele disse que você sabia, porque ele não volta. Que relaxa, foi que tu né? fez? Mandasse demitir, ele foi. Não tem esse poder, não. Mas o João Vitor, né, ele disse, rapaz, você arrumou uma confusão aqui. Cara, eu não vejo, falando sério, eu não vejo o Mazola como um técnico que a gente, quando tem algum problema, né, ou teve no passado, Mazola, realmente, eu nunca me dei conta do Mazola. Não sei. E naquele ano, o Sport começou com Hélio dos Anjos, Mazola era auxiliar, assumiu, PC Guzmão no meio do caminho entrou no lugar do Mazola, quando o PC Guzmão caiu, o Mazola voltou na reta final e subiu o Sport, né? Então eu acho que ele trata esse ano, e ele falou aí que foi o maior acesso da história do Sport que Recife parou. Então eu acho que ele trata aquele ano como um negócio acho que fora do comum, né? Acho que maior até que a Copa do Brasil, porque
se a gente for ver, não, é menos, né? Pelo jeito de falar, a gente percebe que tem mágoa aí com alguns dirigentes. Mas foi, de fato, foi massa. Inclusive, eu fui para eu estava no estádio nessa classificação, aí, nessa subida, mas sei lá, cara, nem ele como técnico eu vejo como uma primeira, segunda ou terceira opção aqui, para você lembrar. Não acho injustiça, não vejo com essa ótica, não. Me ajudem a raciocinar, porque de repente eu mudo de opinião aqui. Ele jogou como se fosse política, né? Pelo menos subliminarmente ficou para mim no ar. Ou alguém, né, que não quer que ele volte. Alguém específico. Alguém que não quer que ele volte. Alguém, pelo visto é tu, né? Ele disse que tu sabia. Ele disse que eu sabia. Quando a Futimax transmite, né, algum produto nosso aqui, é porque o negócio está dando sucesso. Eu não duvido que ele ache que eu saiba, né? Porque a gente aqui na Futimax, rapaz, eu tô tão arretado com essa Futimax. Eu vou chegar em casa agora, vou ver o que é Futimax realmente. E vou avisar para os meus amigos da Polícia Federal. Que transmite. Olha, para você, eu vou avisar logo. Futimax, eu fiz concurso já para agente federal e delegado. Por pouco, eu não estaria aqui nessa hora. Estaria numa divisa de país dessa. Tenho assim de amigo delegado federal, viu? Então, eu vou olhar esse danado aí, eu vou meter a turma atrás de vocês. Seu Futimax. E a galera tava tirando onda, Alessandro, aqui no chat, enquanto tu tava falando da Futimax. Alessandro, não fala isso não, que ela salva a gente aqui para ver jogo do esporte. Salva a gente, né? Em mim, na gente aqui, tirando a uia da gente aqui. Mas, enfim, só se copia, só vai atrás, só se replica, faz esse tipo de situação quando é um produto bom, um produto com qualidade. Por um lado, a análise da gente aqui é que, graças a Deus, o canal o Protex Sport TV com essa equipe maravilhosa está, né? Enfim, porque ninguém pega isso aí, enfim, em algumas outras situações, apostou tudo para tomar essa cerveja. Se fosse classificar, pode ter certeza que eu vou abrir ela aqui, vou tomar ela quente, viu? O último jogo aqui, se Deus... não é aqui não, o último jogo, é fora, né? É fora. Enfim. Mas o jogo da classificação vai subir com antecedência. Pronto, se for aqui o jogo da classificação, eu vou tomar essa cerveja aqui, pode ter certeza. Arruma uma confusão aqui com a comunicação, mas eu vou tomar essa cerveja aqui. Nem que eu traga de outro hipótese, mas a daqui eu vou tomar e vou sair aqui jogando cerveja para todo lado.